Oi gente, tudo bom? Eu sou a Patrícia, já trabalhei como social media no Versus da Webidia, já trabalhei também como social media contractor na Riot Games para os produtos Valorant, TFT e Riot Forge. Nos últimos tempos eu estava como social media na Garena, primeiramente trabalhando com um produto focado mais no público infantil, que era o Blockman Go, e depois no Free Fire, tanto no produto quanto em esportes. Bom, eu tô aqui para falar de análise de dados, né? Então, para quem achou que trabalhar com comunicação, só letras, palavras lindas, imagens, tal, não ia ter matemática, sinto muito. Análise de dados é essencial para você ter uma comunicação efetiva e para você entender o que de fato funciona ou não para sua comunidade. E, infelizmente tem a ver com números, porcentagens, mas a maioria das contas são bem simples, né? Então, muita regra de 3, mas ainda assim é trabalhar com números e lógica. Então, vamos lá! Então, por que a análise de dados é importante? Bom, basicamente os dados vão te responder que tipo de conteúdo está funcionando para sua comunidade ou não. Então, por exemplo, se você publica uma imagem no Instagram ou um vídeo no Instagram, os dois vão te dar dados diferentes e aí você consegue entender melhor. Poxa, a galera que segue meu perfil tá gostando mais de ver esse tipo de conteúdo em vídeo do que em imagem. Então eu vou direcionar mais os meus esforços nos vídeos e não nas imagens. Assim você ganha mais tempo fazendo o que realmente está trazendo resultados para o seu perfil e para sua empresa. As empresas sempre esperam que qualquer investimento deles traga algum tipo de resultado. Então, seja um investimento numa pessoa que vai cuidar das redes sociais ou investimento numa publi para um parceiro, né? Então, por exemplo, você representando uma marca paga para um influenciador falar sobre aquela sua marca ou sobre o seu produto e esse influenciador precisa entregar de volta os dados que o post dele conseguiu. Então, quantas pessoas esse seu post alcançou? Quantas pessoas engajaram nesse conteúdo e de fato mostraram alguma intenção de compra ou intenção de seguir a marca? Todos esses dados de retorno de investimento são muito importantes não só para você melhorar o seu conteúdo, mas também para mostrar o potencial dessa pessoa ou dessa marca de venda e de conversão para o produto. Claro que essa entrega dos dados não vai fazer nenhum sentido se não tiver uma expectativa ou alguma base de resposta, né? Os dados são, no final das contas, a resposta para alguma coisa. Então, você precisa ter bem claro o que você tem de expectativa. E para isso, as empresas fazem o que a gente chama de KPIs, Key Performance Indicators. Esses são as bases do que eles pretendem alcançar. Então, como eles fazem essas bases? Eles pegam campanhas, posts antigos e fazem o benchmark, que é justamente essa análise do que funcionou, o quanto alcançou em cada métrica, entender quais são as métricas que importam para aquela campanha ou para aquele post, para você assim ter um objetivo claro para alcançar, seja numa publi, seja num post ou no conteúdo ongoing, né? Esse conteúdo constante que preenche a rede social. Então vamos lá, vamos um exemplo. Na época que eu trabalhava com o Valorant, a gente tinha um conteúdo chamado Ativando o Contrato no YouTube. E o objetivo dele, no caso, eram visualizações. A gente também trabalhava com um corte desse conteúdo, que era já uma dica assim fechadinha, ela não precisava de mais contexto no feed do Instagram. E na época, tinha vários tipos de vídeos no Instagram. Então tinha o IGTV, o Reels, o vídeo no feed. Então primeiramente a gente começou com o vídeo no feed. Claro que essa decisão foi tomada depois de observar os vídeos anteriores e fazer um levantamento de quanto foi a visualização, né, nesses vídeos anteriores. Então a gente fez o benchmark para entender qual que era o potencial daquele vídeo. Então esse benchmark representava o mínimo que a gente queria alcançar. E aí, com o tempo, né, 5 episódios foram lançados e os vídeos não estavam alcançando o benchmark, né, que a gente tinha definido. Então o KPI nesse caso eram as visualizações e o benchmark era a partir dos vídeos anteriores postados. Então a partir disso a gente entendeu o que poderia estar acontecendo.
Será que era por causa do conteúdo, o formato? E na época o Instagram estava fazendo um push, né? Eles estavam incentivando muitas pessoas a usarem o Reels. Então a gente falou, bom, vamos testar no Reels, né? Vamos testar nessa forma mais vertical do conteúdo? Então a gente foi lá e os próximos vídeos a gente fez em conteúdo vertical e super funcionou. As visualizações aumentaram e se mantiveram a partir disso, a quantidade de comentários, de shares, né? Então pessoas compartilhando com os amigos, e era esse o objetivo. A gente queria que as pessoas vissem aquela dica, assistissem, salvassem para mais tarde e, mais importante, compartilhassem com os amigos. Cada rede social tem seu próprio Analytics, né? Então é uma página onde mostram todos esses dados da sua conta. Então o Facebook tem a sua própria, que é unificada com o Instagram, então você só altera qual página que você quer olhar. O Twitter tem a sua própria, o TikTok tem a sua própria e é incrível. Mas assim, tem também algumas ferramentas pagas, como por exemplo o Amplify ou o Sprinkler, que eles mostram um compiladão de todas as redes e às vezes você consegue fazer até uma análise mais profunda, criando gráficos. Claro que tudo isso também é possível você fazer com ferramentas gratuitas, então levando os dados dos analytics de cada plataforma para uma planilha e aí fazendo os cálculos, fazendo as regras, né, da planilha, e assim você consegue ter os dados que você quer apresentar. Mas afinal de contas, quais são os principais indicadores das redes sociais? Cada uma delas tem os seus indicadores, mas eu vou comentar um pouco sobre os que aparecem na maioria. Impressões é a quantidade de vezes que seu conteúdo foi visualizado. Então você já deve ter reparado que no Instagram às vezes você vê o post 1, 2, 3 vezes, várias vezes. Então cada uma dessas vezes que você viu uma publicação é uma impressão. Já o alcance é a quantidade de pessoas que viu aquela publicação. Então você pode gerar várias impressões, mas você gera apenas um alcance. Isso é bem doido e por isso, inclusive, você não pode juntar essas duas métricas, né? Você não pode somar impressões e alcance e falar, é isso. Engajamento é a quantidade de pessoas que interagiram com seu conteúdo de alguma forma, então aí entra as curtidas, comentários, os salvamentos, compartilhamentos e tudo isso. E as visualizações são as métricas mais comuns, né? E é o grande KPI aí dos vídeos, que é a quantidade de tempo e a galera assistiu o seu conteúdo. Claro que outras redes sociais também possuem métricas muito importantes, como por exemplo, no YouTube, a gente tem o CTR, né, que é o Click-Through Rate. E o que isso significa? É a quantidade de pessoas que viram seu conteúdo, sua thumbnail, e clicaram nela. Por isso que uma thumbnail chamativa, né, é tão importante, porque você quer ter um CTR alto, que é uma quantidade de pessoas muito grande indo até o seu conteúdo e assistindo ele. No caso do TikTok e do YouTube, a gente também tem a retenção, então é a quantidade de tempo do seu vídeo que a pessoa se manteve lá assistindo. E atualmente essa é uma métrica muito importante, principalmente para vídeos, porque todas as plataformas querem que você passe a maior quantidade de tempo possível na plataforma. Então, por isso você ter conteúdos que mantenham a pessoa ali fisgada, né, na plataforma e assistindo por horas e horas a fio é tão importante. Pegamos os dados, os números estão ali, lindos, ai que maravilha, né? Acabou o trabalho. Não, a parte mais importante da análise de dados é como você apresenta eles. Então, você tem que pensar qual que é a história que você quer contar com esses dados. Por exemplo, meu Instagram cresceu. Perfeito. Pode parar por aí, mas não muito, porque você precisa do dado para sustentar isso, certo? Então você pode mostrar, meu Instagram cresceu de 1.500 para 2.000 seguidores. Quantos por cento isso significa? Quanto tempo que esse crescimento aconteceu? Foi no último mês? Maravilha! Mas quanto de crescimento foi também no mês anterior? Porque aí você consegue mostrar, olha, esse de 1.500 a 2.000 foi um crescimento bem maior do que no mês anterior, que foi só de 1.200 para 1.500. E assim, vendo essa diferença entre os 2 meses, você também consegue entender melhor o que você fez nesse período que pode ter gerado esse aumento. Então é sempre muito importante você ter 3 fases na sua apresentação dos dados, né? Então, o que aconteceu no período que você está apresentando esses dados. Então, relatório de junho. Então aí você consegue mostrar o que aconteceu nos meses anteriores,
o que aconteceu em junho e a partir do que aconteceu em junho, quais são as melhorias ou as melhores práticas que você consegue tirar desse mês. Então, em junho a gente teve um crescimento incrível porque a gente super fez conteúdos de festa junina que a galera adorou e engajou muito com a nossa comunidade. Então a gente entende aí que conteúdos que fazem parte, né, da vida cotidiana, que fazem sentido ali com o que a nossa comunidade está vivendo, dão muito certo. Então como a gente consegue aplicar isso para os próximos meses? Julho é férias, agosto é volta às aulas. Então a partir daí você consegue fazer sentido com o aprendizado que você teve no mês que, enfim, deu super certo seu conteúdo. E por isso os dados são tão importantes, porque aí você consegue, mostrar essa história e 2, tirar o aprendizado do que deu certo ou não deu certo. Uma outra coisa que é muito importante é, por exemplo, nossa, bombou o conteúdo, mas isso é bom ou ruim? Nem sempre todo conteúdo que bomba é bom, né? Então pode ser um conteúdo um pouco controverso ou bombou porque a galera não gostou. Então é sempre importante você olhar os comentários. Puxa, 1000 comentários. Mas você entender quantos % desses comentários são positivos ou negativos. Porque a partir daí também você consegue ajustar o conteúdo ou se você representa uma marca, um jogo, você consegue dar um feedback para a empresa. Então falar assim, poxa, o pessoal não gostou muito dessa novidade no jogo, o pessoal não gostou dessa mudança numa arma ou num personagem, o pessoal tá falando isso, nossa, ficou muito fraco. Então é muito importante também você ver se os conteúdos que deram muito certo são de uma maneira positiva ou negativa e também levar esses aprendizados, esses comentários da comunidade para os superiores e estar nessa apresentação dos dados, porque tudo isso ajuda a empresa a tomar decisões mais conscientes sobre o que a comunidade realmente quer. E você, de certa forma, é a pessoa que está ali todo dia conversando com a galera. Então você tem que levar essa voz e dar força para essa voz com os dados. Bora agora para a aula de matemática, gente. Então, vocês acharam, né, que ia se ver livre? Não, vamos apresentar aí uns cálculos. Não, tô brincando. Mas um pouco de matemática básica é muito importante para você fazer análise de dados. Claro que você não precisa fazer uma matriz ou alguma coisa assim. Muito da análise de dados você consegue resolver com soma, multiplicação, dividir e regra de 3. E eu vou dar um exemplo, aproveitando o que a gente falou anteriormente sobre a questão dos comentários. Vamos pensar que um post que bombou teve 1000 comentários, 1000 comentários é o total de comentários que a publicação teve. E a gente viu, através da análise, que 650 desses comentários foram negativos. Poxa, parece bastante. Mas é sempre bacana levar a porcentagem disso, porque os números podem ser muito mais quebrados do que esse exemplo, né? Então, sempre ter números muito maiores e mais cabeludos aí nessa história. Aí você pode pegar esses números e fazer uma regra de 3. O 1000 é equivalente a 100%, 650 é equivalente a X%. Então aí você vai fazer a regra de 3, né? Então fazer aquela conta do xizinho e aí você vai ter de resultado que 650 comentários é igual a 65%, que é um número super expressivo, porque a gente sabe que é mais do que a metade dos comentários são negativos. E assim você consegue levar esse número para os superiores, enfim, para a galera que acaba tomando as decisões sobre o produto e dar isso como um peso aí para o feedback, né, para esse retorno da comunidade. Bom, para finalizar esse vídeo eu vou deixar vocês aí com um pequeno desafio. Pega algum vídeo que você ama muito, alguma música que você gosta e vê a quantidade de visualizações que essa música tem. E aí, a partir disso, você pode fazer a análise de
quantidade de visualizações e quantidade de curtidas, ou seja, fazer aquela regrinha de 3 para descobrir quantas, dessas visualizações representam a quantidade de curtidas. Então, quantas pessoas que viram e deixaram uma curtida no vídeo. E também você pode pegar a quantidade de comentários e analisar, ler e entender quantos comentários foram positivos e negativos, ou até mesmo neutros, Então, aqueles que não representam nenhum sentimento, nem positivo ou negativo, e aí fazer a porcentagem certinha de cada um desses sentimentos. E aí deixa aqui nos comentários do vídeo, o vídeo, que vocês escolheram e a análise de vocês, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham curtido. E é isso. Um beijo e até mais.